Meu nome é Alisson, eu faço parte da Pastoral dos Coroinhas e Cerimoniários há 15 anos, completo 15 anos nesse ano de 2020. E a minha história com a pastoral começa lá no ano de 2005, quando eu, naquela época, acho que com um pouco mais de 10 anos de idade, eu tinha problemas de síndrome do pânico e meus pais, na verdade, sempre me trouxeram para a igreja, desde muito pequenininho. E minha mãe, meio que sem saber o que fazer naquela época, né, as pessoas não ouviam falar muito disso ainda, né? Eu era um jovem, uma criança, que vez ou outra tinha umas crises, sentia sufocado, sentia tontura, falta de ar, enfim. Minha mãe decidiu me trazer para conversar, na época o Padre Jorge Molinari, que era nosso pároco na época, e a resposta dele foi muito carinhosa, muito amorosa. Ele disse: olha, isso daí é ataque de bobeira, pode ficar tranquilo, porque eu sei como é que a gente vai resolver. Ele disse: eu tenho aqui uma meia dúzia de coroões que já estão bem grandes e não estão dando conta mais de me servir no altar, porque já estão muito grandes, já não querem mais saber de estar aqui. E aí eu queria chamar você para ser coroinha, né, para me ajudar, para me auxiliar aqui. Naquela época, o Zé Luiz, que era um desses coroinhas mais velhos, estava formando um grupinho novo, um grupinho bem pequeno na época. Tinham acho que mais uns 5 ou 6. Dessa época, Vinícius Toledo, Wagner, Lira, que hoje tocam aqui no GPJ, faziam parte também. Nas semanas seguintes, começaram a chegar outras crianças, outros jovens que também tinham recebido esse mesmo chamado, né? E ali começou uma formação. Daquela formação, foi uma formação extensa, né? A gente começou nesse tempo pascal, assim, logo após a Páscoa. E a primeira vez que nós servimos mesmo foi no dia 3 de outubro daquele ano, foi o início da novena da padroeira. Foi um ano que semelhante ao do jubileu de 50 anos, a paróquia estava bem envolvida com essa questão histórica, né? Então o Padre Jorge estava prestes já a deixar a comunidade. Então foi feito um resgate assim, histórico da memória mesmo da paróquia, sabe? Então eu lembro que ele trouxe muitas fotos da construção da paróquia, né? Muitos relatos, muitos registros, e por isso foi um tempo de novena da padroeira, um tempo de festa da padroeira que ficou bem marcado, né? Naquele tempo, então, como eu falei, nós éramos poucos e os coroinhas aqui na paróquia tinham a tradição de servir só na missa do sábado às 5 horas da tarde. Então nas missas do domingo não tinha coroinha, como era um grupo pequeno, e antes disso também era um grupo pequeno, né? Os coroinhas participavam só dessa missa no sábado. No domingo, o padre trazia pessoas da comunidade, então ele chamava as pessoas e falava: olha, você entra com as velas, você entra com a cruz, você faz uma leitura e tudo mais. E a gente entrando, né, naquela época na pastoral, estava numa sede imensa de servir, a gente queria muito servir. E a gente perguntava muito pro Zé, né, falava: e aí, quando que a gente vai poder servir mais? A gente serve muito pouco, eram 2 coroinhas para cada sábado, então a gente ainda ficava ali umas 3 semanas sem servir. E ele disse: olha, o Padre Jorge está convidando a gente para um almoço na casa paroquial, vamos todos lá. E chegando lá a gente vê se a gente conversa com ele, vê o que a gente consegue negociar, né? A Dani nessa época já estava na pastoral, acredito que uns 5 anos mais ou menos. Ela chegou a auxiliar nesse processo de formação, conversou com as meninas daquele tempo, né? Também sempre com muito carinho, sempre com muito amor, assim, né? Sempre foi uma mãezona para o grupo. E ela acompanhou a gente também, né, nesse almoço, eu lembro bem. E eu lembro que em um determinado momento a gente já tinha almoçado, estávamos lá, aquela meia dúzia de coroinhas na casa paroquial. E eu, bem ousado, tomei a palavra. Falei assim: olha, padre, já que ninguém quer falar, eu vou falar. A gente quer servir mais uma missa, pelo menos, no domingo. E aí ele deu risada, né? Acho que provavelmente o Zé, o pessoal já tinha adiantado o assunto com ele. E ele permitiu que a gente servisse além da missa do sábado, que a gente servisse na missa das 9 do domingo também. E ali a gente começou, na época a pastoral não tinha muita coisa. A gente brinca que o paramento litúrgico, né, as túnicas, elas não eram como a gente vê hoje, né, aquela túnica vermelha com a sobrepeliz branca. Eram as túnicas que iam passando de um para o outro, assim, como se fosse uma família com muitos irmãos.
e vai passando do mais velho para o mais novo, né? Então, as alvas, né, todas brancas, assim, as que não serviam mais, as que o padre não queria mais, ele passava para os coroinhas mais velhos, e aí os coroinhas mais velhos iam passando para os mais novos, né? Eu era com certeza, se não o menor, um dos menores do bando, assim, né? Então demorava para chegar até mim. Eu ficava, né, com aquela mais batidinha, aquela mais velhinha, já meio reformada, né, que o defunto era um pouco maior, né, aquela coisa improvisada. Com o tempo a gente foi tentar dar uma melhorada, e aí o Zé viu, na época o pessoal dos coroinhas da Nossa Senhora do Loreto usavam, parecia um babador vermelho, assim. Eles ainda usavam de acordo com a cor da liturgia, a gente decidiu usar vermelho, mas era uma tragédia, porque a gente ia na procissão, ia segurando a cruz, aí batia o vento, aquele babador vinha na cara. E a gente ficou um tempo, acredito que cerca de um ano ainda, servindo nessa configuração, com um grupo ali, com não mais que 10 coroinhas. No ano seguinte o Padre Jorge deixou a paróquia, veio o Padre Gilberto, né, com uma visão litúrgica bem diferente. Junto com o Padre Gilberto veio o Padre Cássio, na época seminarista Cássio, e ele quis também fazer esse trabalho de formação bem próximo dos coroinhas. Então ele inovou ou padronizou, melhor dizendo, né, a forma que a gente serve no altar e a forma que a gente mantém até hoje, assim, né, que a gente segue até hoje. Então depois daquilo entraram novos coroinhas, o grupo cresceu um pouquinho mais já para aquela época. O paramento mudou, então começaram a usar a batina vermelha, com a sobrepeliz branca. A gente passou a servir em todas as missas, tanto no sábado quanto no domingo, inclusive durante a semana também. E um pouquinho mais para frente foi instituída aqui na paróquia a figura dos cerimoniários, né, que eram aqueles que eram um pouco mais experientes, um pouco mais velhos em idade, e que podiam auxiliar na celebração, né, podiam conduzir a celebração. Eu naquela época, como eu falei, era um dos menores, né? Então por mais que eu tivesse nivelado em idade com os demais coroinhas, eu sempre ficava com as funções dos pequenininhos, assim, né? Me incomodava muito com isso, porque eu queria servir com os grandes, queria servir na adoração às quintas-feiras, né, que era um privilégio dos maiores, queria poder servir com um turíbulo, e enchia o saco, pentelhava super o Zé, porque até então só ele servia, né, com turíbulo aqui na nossa paróquia. E aí eu lembro que em uma quinta-feira do Lava Pés, acho que já na primeira, né, depois de muito pentelhá-lo, depois de muito cutucá-lo, ele falou: tá bom, você que vai ser o turiferário, né? E aí ele permitiu que eu fosse turiferário, o primeiro daquela leva dos coroinhas mais novos, por assim dizer, né? O tempo foi passando, a minha experiência com a pastoral foi amadurecendo, eu gostava muito de estar aqui. A gente ia fazendo muitas amizades à medida que o tempo ia passando, a gente ia se envolvendo em toda a atividade paroquial. Então depois disso, aquele grupo de coroinhas foi para a Legião de Maria, foi para outras atividades aqui, fazia visitas no asilo, tinha momento de visita aos outros legionários aqui do bairro, né? E era algo que aproximava muita gente. Então lembro de muitos domingos assim, de bicicleta, com os outros colegas que eram coroinhas naquela época também, indo para o asilo do Jaçanã, passando no Bergamini, comendo lanche da hora depois. E isso foi edificante para a minha fé, assim, para a minha compreensão do quanto esse lugar me acolheu, assim, do quanto esse lugar desde sempre foi minha casa. E de fato, desde aquele momento, né, até hoje, eu fui curado mesmo daquele mal que me assolava, né, da síndrome do pânico, desses problemas aí psicológicos. O Padre Jorge estava certo, estava com ataque de bobeira, precisava estar aqui ocupado com as coisas da igreja e enfim. Chegou ali a fase da adolescência, e com a adolescência vem sempre os muitos questionamentos, vem sempre os muitos conflitos, vem sempre os outros adolescentes olhando, falando: ele está de vestidinho no altar, que bonitinho, cuticute, né? Tem o bullying que a gente acaba sofrendo por conta disso. Mas eu me recordo bem, assim, que em nenhum momento isso me fez fraquejar, né? Eu tinha um propósito muito firme, queria estar sempre aqui e queria ser cerimoniário e tudo mais. O Padre Gilberto também, para auxiliar o Zé Luiz na época, colocou a figura de dois coordenadores, sempre um casal coordenador, né? Então, além da figura do cerimoniário, passaram a vir outros casais para coordenar a pastoral, né? Tivemos outros casais que auxiliaram nesse tempo. E aí a coisa ia só
aumentando de proporção. Então, a cada ano, uma nova formação, entrava um grupo novo, tinham mais atividades e tudo mais. Eu acredito que o Zé Luiz percebeu que o grupo já estava sólido, já podia caminhar bem, e aí ele decidiu interromper a participação dele na pastoral. Antes disso, né, e aí essa foi a última medida dele, por assim dizer, ele me convidou para ser cerimoniário, algo que eu queria há muito, muito tempo, né? Nessa altura eu já tinha uns 15 anos de idade. E aí também, né, foi ultrapassando um pouco a regra, porque naquele tempo os cerimoniários tinham a partir dos 16 anos de idade. E aí, mais uma vez, né, veio esse voto de confiança. Eu creio que foi em 2009, a essa altura do campeonato já era o Padre Edgardo, que estava aqui com a gente, né? E, enfim, de lá para cá, eu sempre disse isso, né? Eu passei a enxergar a Pastoral dos Coroinhas como uma porta de entrada, como um elo, como uma ponte, até meu encontro pessoal com Cristo, porque era o que me motivava a estar aqui, e isso me motivava a buscar mais, isso me motivava a estar mais próximo dos irmãos, a compreender mais a liturgia, a compreender mais a palavra, e à medida que isso ia acontecendo, foi que eu me deparei com esse encontro tão intenso, nessa experiência aí com a pessoa de Jesus. No ano isso já muito tempo depois, né, no ano de 2015, a gente já tinha trocado algumas vezes de coordenação, né, e a pastoral meio que entrou um pouco em crise, assim, porque houveram sucessivas trocas, a gente estava já há um bom tempo com muitos coroinhas que faltavam, que não participavam da missa, né, a gente não conseguia uma participação total, às vezes escalavam muitos coroinhas, vinham poucos ou não vinha nenhum. E aquilo começou a me incomodar, né? Eu, naquele tempo já cerimoniário e tudo mais, outros cerimoniários um pouco mais velhos começaram a ficar tão incomodados quanto. E aí a gente decidiu conversar com o Padre Edgardo, né? Falar para ele que a gente estava incomodado com tudo aquilo que vinha acontecendo, que a gente precisava fazer alguma coisa para salvar a pastoral, porque era muito importante para a gente, era um celeiro, né, de crianças, de jovens que estavam ali bem dispostos a servir ao Senhor. E aí o Padre Edgardo, na época, fez uma reunião, foi um divisor de águas, assim. Eu lembro que a gente lavou bem a roupa suja, né, entre os cerimoniários, né, entre a coordenação daquele tempo. E aí, poucos meses depois, ele me fez um convite para que eu assumisse a coordenação do ministério. Eu topei, porque eu sentia mesmo esse chamado da parte de Deus, mas eu fiz um pedido para ele, que a gente pudesse manter uma continuidade nisso, né, que a gente pudesse não ter a figura de um coordenador. E para a gente era importante que fosse um cerimoniário coordenador, porque, como eu falei até então, naquela época, tinha sempre um casal auxiliando, né, que tinha uma visão materna, paterna, de gestão, mas que não tinha visão ali de quem estava servindo no altar, não tinha essa perspectiva. E aí eu pedi então para ele para que a gente aumentasse a equipe, né? Naquela época o Sidney já estava à frente da coordenação também, e aí a gente trouxe o Diego, que na época era um coroinha, não era cerimoniário ainda, para que a gente pudesse formá-lo e ele pudesse dar continuidade no trabalho que ia ser feito dali para frente, né? Então a gente teve uma passagem muito feliz nesse tempo pela coordenação, a gente mexeu no que precisava ser mexido, renovamos o que tinha que ser renovado, ampliamos essa dimensão pastoral, assim, sabe? Porque a pastoral dos coroinhas é liturgia, é servir ao altar, mas também é cuidar das crianças, afinal de contas são crianças. Afinal de contas tem tudo aquilo que eu falei, tem essa vivência, tem os momentos que a gente já passou juntos e tudo mais. Então a gente conseguiu trabalhar bem nisso, né? Unir, aproximar a pastoral, aproximar as pessoas da comunidade da pastoral também. E enfim, chegou o meu tempo também, eu percebi que eu já tinha dado a minha contribuição ali, né? Depois, no ano de 2017, a coordenação seguiu com o Diego e com o Thales, que também está atualmente na coordenação. E nesse mesmo tempo, eu recebi um convite do Robson, que estava naquela época montando uma comissão, né, para poder coordenar a pastoral regional de coroinhas e cerimoniários aqui na nossa região episcopal Santana. Então ele queria fazer um trabalho de formação com os novos cerimoniários, queria fazer um trabalho de visita a cada paróquia, né? A gente já tinha aqui na nossa paróquia, né, esse trabalho bem forte, então a nossa paróquia acabou servindo de modelo para outras paróquias, né, desse setor e de outro setor, e ele queria levar isso para a região. A gente conseguiu e a gente também viveu um tempo muito feliz lá, né? Então, de 2017 até 2019,
eu pude estar à frente também dos coroinhas na região Santana, auxiliando na formação dos cerimoniários, fazendo esse trabalho bem próximo das paróquias, cuidando dos eventos centrais e tudo mais, né? Nesse meio tempo, também nós trocamos aqui nosso pároco na paróquia, Padre Aziel, fez um convite para que eu, junto com a Jéssica, minha noiva, para que nós integrássemos a pastoral, o ministério, melhor dizendo, extraordinário da Sagrada Comunhão. Eu fiquei muito feliz com esse convite, porque é um convite que vinha também sempre para as pessoas mais velhas da nossa paróquia, né? Aqui na nossa paróquia nunca havia sido feito convite para um jovem, para um casal de jovens, ainda mais no meu caso da Jéssica, né? Até então não casados ainda, para que nós desempenhássemos essa função. A gente acolheu com muita felicidade, né? Mas a gente percebeu o peso daquela responsabilidade, a gente percebeu que era um novo chamado, né? E que talvez Deus já estivesse preparando outras coisas para a gente. Eu lembro bem que no ano de 2017 a nossa paróquia completou 50 anos, foi a comemoração do Jubileu de Ouro, foi um tempo bem festivo, né? E foi um tempo em que eu estava muito reflexivo sobre isso, né? Sobre o meu papel aqui, sobre a minha história, sobre os lugares por onde eu já tinha passado, sobre as pastorais, os grupos, enfim. E eu sempre me perguntava sobre isso, né? Até quando o Senhor me conduziria, até quando o Senhor permitiria que eu continuasse no Ministério de Coroinhas e de Cerimoniários. Foi também outro marco divisor. Eu lembro que fiquei muito emocionado com a festa e com tudo mais, porque, como eu sempre digo, a minha história se confunde com a história da paróquia. E aí, naquele tempo, enquanto coordenador ainda aqui na paróquia dos Coroinhas e dos Cerimoniários, né, eu já tinha essa perspectiva, sabia que dali algum pouco mais de tempo, né, a minha passagem, assim como dos outros, né, precisaria se encerrar. Pois sim, depois que o Padre Aziel fez esse convite, junto com ele outro convite para integrar o conselho administrativo da nossa paróquia também, eu percebi que o Senhor estava me conduzindo a outros mares aí. E foi quando eu tomei a decisão de que eu deveria deixar o Ministério de Coroinhas e Cerimoniários. Mas eu não queria fazer isso tão logo assim, né? Deu uma peninha de fazer isso assim tão depressa. Então eu me ocupei aí de fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que eu já tinha vivido, de conversar bastante com os que estavam chegando agora, com alguns cerimoniários que eu vi entrarem, que eu vi começarem como coroinha aqui, que eu vi bem pequenos, que eu praticamente peguei no colo. e aí então, assim que a gente começou esse ano de 2020, o ano do meu casamento, eu procurei a nossa coordenação e eu falei, olha, chegado o momento, um pouquinho antes do casamento, a gente deve encerrar esse ciclo e eu devo deixar o ministério. Chiaram um pouco no começo, falaram que não era o momento, não, que eu tinha que ficar mais, mas eu disse que a minha contribuição ia ficar aí, que eles podiam contar sempre comigo, né, e que a minha história também. E é isso. Acho que com todos esses 15 anos aí, à frente ou não à frente, né, ao lado, do outro lado, na retaguarda do ministério, o Senhor honrou com tudo aquilo que Ele tinha prometido para a minha vida. Porque eu entrei com um propósito, que era de ser curado, pude ver tantos outros jovens sendo também curados de outras coisas, pude deixar a minha marca, pude aprender, pude partilhar um pouco do que eu aprendi. E hoje eu só tenho a louvar e bendizer a Deus por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele cumpriu em nome de todas essas promessas. Se eu pudesse de verdade deixar uma mensagem para todos os coroinhas, para todos os jovens que iniciam nessa empreitada, é de que eles abracem de verdade essa vocação com amor, porque é uma vocação, é um chamado, né? E o Senhor transforma nossas vidas a partir daí. Eu que vi minha vida transformada e eu que vi a vida de outros jovens transformados, eu sei do poder que isso tem, eu sei que muitos deles também podem fazer essa experiência. Então, se você é jovem, se você é coroinha, se você é cerimoniário, se você está iniciando no ministério agora, ou se você está um tempinho aí, mas está um pouco desanimado, né? Abraça com amor, abraça com carinho isso que Deus tem para ti. Tenha certeza de que muitos bons frutos vão vir na sua vida e você um dia vai poder, assim como eu, estar aqui cantando as maravilhas dele ao nosso favor.
Beijo.